Na relação homem-mulher, ou seja, quando a mulher fica doente e é o marido que tem que cuidar, 70% dos homens abandonam as mulheres. Bingo. É estatístico, viu? Bingo. 70% dos homens abandonam as mulheres quando tem uma doença grave e não ajudam, não cuidam, não administram aquele sentimento, não conseguem olhar para a sua esposa numa situação de deficiência ou acamada e tocar a vida a partir daquele momento. Então, 70% dos homens não continuam casados com suas mulheres enfermas. Você imagina viver anos com uma pessoa e quando você mais precisa dela, ela te abandona no momento de doença? E vamos lembrar que fez um juramento religioso, independente de qual vertente religiosa seja, prometeu estar com você na saúde e na doença. E esse assunto me pega particularmente. Recentemente, eu tenho uma tia que deu todo o apoio, cuidou do meu tio até o último suspiro de vida dele, de uma doença degenerativa. Não curiosamente, esse meu tio, irmão da minha mãe, em 98 eu a perdi, né? De esclerose lateral amiotrófica, uma doença cruel que vai debilitando a pessoa, vai atrofiando todos os músculos e a cabeça fica sã até o último segundo de vida. Eu, com meus 13, 14 anos, eu tinha que dar banho na minha mãe, tinha que escovar os dentes da minha mãe, na fase mais debilitada dela, né? E meu pai nunca abandonou ela. Meu pai estava lá. Foi uma época em que aflige a questão financeira. Imagina, dois pré-adolescentes para cuidar. Meu pai lá. Depois de cuidar do meu avô, da minha avó, da minha tia. Depois que todo mundo se foi, que ele foi fazer a vidinha dele, né? Conheceu minha mãe, e ele 17 anos mais velho que ela. Eu nasci, meu pai já era aposentado. Ele tinha 54 anos quando eu nasci. Ele pensa, e eu ouvi sempre desde a infância, seu pai vai primeiro que eu. E ele falava, eu vou primeiro com a sua mãe. Minha mãe faleceu em 98. Meu pai está vivo até hoje, 96 anos. Forte dentro do possível, né? Que permite essa idade. E a minha referência familiar é esse apoio. Essa família realmente, essa configuração de família de cuidar. E não é fácil cuidar de alguém doente. O psicológico vai pro saco. Você vai vendo quem você ama, o seu parceiro, a sua parceira, definhando. E tem que tirar forças, né, para cuidar. E para não deixar desabar tudo ao arredor, como filhos, netos, enfim, né? E aí você vê que tem cara que abandona a mulher. Gente, é tão cruel. Como que eu fico me imaginando como a pessoa ela consegue viver sem a mínima culpa, sem o peso dessa covardia. E é muito mais comum você ver a mulher se doar, cuidar do homem. Eu já vi casos de mulher separada do homem. O homem fez o que fez com ela, tá? Chifrou, fez o cacete a quatro. E depois, quando a novinha que ele escolheu ficar deixa ele, eu já vi ex cuidar do velho. É muito mais comum mulheres cuidarem dos homens do que os homens cuidarem das mulheres. Por isso que eu valorizo muito mais a mulher do que o homem. De verdade. E o exemplo que eu tenho, tá? Que falar é fácil. A gente tem que se basear em exemplos, na prática. É o seu Gregório, meu pai. Viveu para cuidar. Cuidou dos pais, cuidou da irmã, depois cuidou da minha irmã quando teve crises violentas epiléticas, lá em 2001. E antes, a minha mãe, né? Eu tô na ordem cronológica, eu pulei. Foi de 95 a 98 a doença da minha mãe. E meu pai, firme e forte. Eu não sei o que passava na cabecinha dele naquela época. Mas o exemplo que eu tenho como filho é de uma família que não largou a mão um do outro.
Porque esses covardes que entram nessa estatística, que eu tenho certeza que é verídica, enquanto a mulher tá bonitinha, formosinha, saudável, ficam desfilando ela. Quando precisa realmente, os caras alargam. Gente. Por isso, fique atento ao mínimo sinal que isso possa acontecer com você, que você não vai poder contar com seu cônjuge na pior fase da sua vida. Larga antes. E vá procurar alguém que te mereça. É muito triste.